Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hoje é um bom dia para matar. Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me siga nas redes sociais, lá eu falo sobre literatura durante todos os dias. E hoje, cara, vamos falar sobre uma HQ, uma graphic novel. Eu fiz uma compra grande de HQs na última semana, e principalmente das da Darkside, recebi alguns mangás também. Eu não tinha trazido ainda esse material aqui para vocês, desde que eu retomei o canal no meio desse ano. Então resolvi falar, porque essa HQ, cara, talvez tenha sido a melhor graphic novel que eu tenha lido na minha vida, tá? É muito, muito boa. Uma das outras HQs que eu comprei é um encadernado 8-Ball, né, que é um grande clássico americano aí. Eu li o primeiro volume, são 52 ou 58 volumes dentro desse encadernado, mais de 500 páginas. E não achei ainda bem o meu estilo, não estou gostando tanto, mas é uma das grandes obras desse gênero literário e fiquei curioso para saber. O preço está carinho, mas vamos ver o que eu vou achar dela. É uma dessas publicações que eu vou lendo aos pouquinhos, né? Vou me deleitando com ela devagarinho, absorvendo. Não sei nem se vou terminar ela esse ano. Mas uma publicação que eu peguei, li rápido numa sentada só e foi absolutamente arrebatadora é essa daqui, que tem na capa esta ursinha maravilhosa segurando uma faca completamente suja de sangue. A única coisa que eu não gostei da HQ é que eu não curto publicações onde o título não está na capa. Eu gosto de pegar e já saber o título, mas também entendo o fato de que o título atrapalharia essa ilustração magnífica, né? Então o título vem aqui do ladinho, Hoje é um bom dia para matar. Hoje é um belo dia para matar. O enredo dessa graphic novel vai contar a história de uma cidade pacata onde crimes não acontecem, as pessoas são todas amigas e até tem uma ou outra discussãozinha, mas nada que gere assassinatos. Até que, num belo dia para matar, surge um corpo na cidade, o que apavora todo mundo. E ninguém sabe quem é o culpado por aquele crime. O problema é que não fica só naquele crime. Tem outros crimes envolvidos e aí é um pandemônio entre os bichinhos. A história me lembrou muito a Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um dos grandes escritores mundiais, na minha opinião, e também Amberville, A Lista da Morte, que inclusive tem na capa um ursinho bem parecido com esse daqui, bem fofinho. Foram livros que eu li há muito tempo, então gera já esse sentimento de nostalgia e de livros interessantes sobre o tema. Mas a publicação não é maravilhosa só por causa disso, tá? Tem algumas coisas nas HQs que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é que eu gosto de desenhos coloridos, tá? E esses daqui são bem coloridos. Outro ponto é que eu gosto do realismo nos desenhos, e esses daqui também são bem realistas, apesar de ter bichinhos e tudo mais, eles são bem realistas. E o mais importante, eu gosto de saber a história pelos diálogos e não tanto por essas coisinhas aqui, ó, por esses balõezinhos que vão contando, né? São como se fosse uma voz oculta ali que tá contando a história pra gente. E isso acontece bem pouco, tá? A maior parte da história é contada através dos diálogos deles conversando entre eles e tudo mais, e isso eu acho muito importante. E também o fato dos quadrinhos serem muito completos, né? Eu odeio com muitas forças aqueles quadrinhos que tem só a silhueta do personagem, ou que o fundo é todo branco e tem só o desenho de quem tá falando, e esse daqui não, ó. Todos os quadrinhos são completos, tem toda o cuidado do ilustrador, tem toda a complexidade de tu formular uma cena, e isso é muito interessante. Esses detalhes mostram que a preocupação do escritor e do ilustrador não se deteve somente à história em si, mas ele tem todo um cuidado em formular todos os quadrinhos, em pintar eles direitinhos, em fazer eles completos e colocar alguns detalhes que vão fazer sentido pra gente só mais pra frente da história, aumentando o suspense
suspense e causando uma imersão muito maior para tudo que a gente está vendo. O que não é tão normal de ver nesse tipo de publicação. Às vezes a gente tem textos muito longos, às vezes a gente tem ilustrações que mostram só os personagens, que não tem um fundo, que não traz nenhuma profundidade, que não traz nenhum detalhe sobre o ambiente, ou que são simplesmente rabiscos e que estão colocados lá, e o que o mais importante daquilo dali vai ser o enredo da história e tudo que está escrito dentro dela. Mas nesse caso não, nesse caso ele conseguiu aliar tudo. Às vezes a gente tem o outro lado também, né, de ser só os desenhos bonitos e não ter uma história tão legal, ou que seja de fácil compreensão como essa daqui. E essa publicação conseguiu entregar tudo isso, cara. O enredo dela é um enredo que daria muito certo na televisão, que daria muito certo no cinema, que daria muito certo como um livro, e a maneira como o escritor decidiu construir essa história foi numa graphic novel maravilhosa. Cara, é muito legal mesmo, gostei muito, tem muito suspense, os personagens são bem complexos, com várias camadas. A personagem principal é a Samantha, que é a ursinha da capa, e, cara, ela é muito fofa, muito legal, mas ela tem atitudes extremamente condenáveis, no maior sentido da palavra. Porque, não vou dar spoiler, mas ela não é tão boazinha assim. Porém, ela tem uma representatividade na comunidade muito interessante, e o desenrolar dessa história dos crimes também é algo muito surpreendente. A gente tem várias espécies de bichos, achei isso muito legal também, foi uma maneira que eu entendi dele diferenciar bem os personagens. Se fosse todo mundo ursinho, ia ficar difícil a gente saber qual personagem é na ilustração, a não ser que se fosse pela roupa, mas daí exigia uma atenção muito maior e ia atrapalhar o andamento da história. Ele colocando várias espécies, ele aborda muito mais também o estereótipo daquela espécie, né, as características daqueles personagens pelo que eles são, tipo uma tartaruga, a gente já vai pensar que ela é devagar, um ursinho a gente já vai pensar que é fofo, e ele consegue construir isso e dar plot twists e viradas narrativas através dessa personificação do personagem que está construído ali através da sua forma animal. Tem uns nuances de detalhes de críticas sociais mais subentendidos, né, de todos sermos animais, de termos essa compreensão dentro da sociedade, a nossa importância, que alguém tem que parecer um leão, ou a gente vai olhar com cara feia para alguém que parece um outro tipo de bicho, tipo um burro, mas são coisas que passam batido ali, que são bem secundárias dentro dessa história. Eu fiquei muito impactado, a melhor graphic novel que eu tinha lido até hoje na minha vida era do Jeff Dahmer, né, o meu amigo Dahmer, mas essa daqui, cara, ficou... Eu ainda tô absorvendo ela, porque ela é muito boa, tô cogitando ler ela toda de novo, porque é simplesmente fabulosa. Pra vocês verem, é uma graphic novel, ela tem, vamos ver aqui quantas páginas, são 160 páginas, muito rápido de se ler, e olha a quantidade de marcações que eu fiz nessa história. Ela é sim muito complexa, ela tem um suspense muito bom, ela é finalizada de uma maneira magnífica, tudo faz muito sentido nela, apesar de a gente estar vendo bichinhos ali com coisas relacionadas a assassinatos. Essa é uma grande história, essa é a primeira publicação que eu encontrei do Patrick Horvath aqui no Brasil, e pesquisando na Amazon lá nos Estados Unidos, já saiu sequência dessa historinha. Os volumes estão sendo lançados mensalmente por lá, e se você quiser pode encontrar eles em inglês na Amazon, no Kindle, você pode comprar também e já saber mais dessa história, da continuação da história de Samantha e dos assassinatos na pequena cidadezinha dos animais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo diferente aí, né? Fazia muito tempo que eu não falava sobre graphic novel, e se é um assunto que interessa a vocês, deixa aqui nos comentários, me conta o que vocês acham, se querem mais dicas. Eu não sou um especialista em HQs, graphic novels, mas gosto de ler esse tipo de publicação, e normalmente eu não gosto de ler muito as de super-heróis ou aquelas que têm vários volumes, porque eu acabo me perdendo dentro disso, mas quando vem encadernado assim, ou como o do 8-Ball, onde já todas as histórias, mais de 50 volumes, já estão completas aqui dentro, aí sim me chama a atenção e eu consigo ler, sei que não vou perder nenhum volume ali pelo meio, e isso facilita as coisas para mim, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo da semana que vem estamos de volta, e tchau!